hoje eu vou contar pra vocês o porquê que eu abri mão do meu estilo por alguém que eu nem mesmo conhecia, por causa de alguém que eu nem mesmo conhecia. Então, se você quer entender, fica até o final, já se inscreve aqui no canal e muito prazer. O meu nome é Carol e esse aqui é o nosso Céu Estrelado. É aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui no canal. Não tem problema você ter um estilo próprio, um estilo pessoal, desde que você siga duas regrinhas. Não desagrade a Deus e não seja volúvel, fique correndo atrás de tendência e ditando a sua vida pelo que a passarela mostra. E assim, eu estava seguindo essas duas regrinhas, eu não estava desagradando a Deus e nem estava correndo atrás da moda, mas eu tinha achado um estilo que eu amei, que eu achei e falei, gente, é esse mesmo pra mim. E eu já tinha largado um outro estilo que eu já tinha entendido que não era da vontade de Deus e fiquei muito feliz por me encontrar nesse novo estilo, que é um estilo bem campestre, é o estilo cottagecore, que eu moro no campo, então nada melhor do que viver de uma maneira campestre mesmo. Eu sou historiadora, então eu gosto muito de história, então juntou o campo com roupas mais vintage, mais antigas, eu fiquei apaixonada por esse estilo. E aí eu comecei a procurar roupas nesse estilo para poder refazer o meu guarda-roupa. Embora minha mãe costure para mim, costure muito bem, faça os modelos que eu gosto de usar, às vezes era mais fácil já comprar pronto, não há nada de errado nisso também. E então eu achei uma loja que tinha centenas de modelo do jeitinho que eu queria. Pelo menos na foto era do jeitinho que eu queria, no estilo que eu queria, nessa tendência, né, que se chamou cottagecore. E essa loja é a Shein. Eu fiz duas compras nela, não foram duas compras gigantescas, mas eu comprei umas 2 vezes nela roupas mesmo. E aparentemente era tudo muito bom, porque os modelos eram lindos, as estampas eram lindas, as roupas em si eram muito bonitas, o preço era acessível, não era mais tão acessível quando ela começou, mas ainda era acessível. Tinha muitos e muitos cupons de desconto e o frete na maioria das vezes saía de graça. Então parecia que a luz do céu estava iluminando aquela loja e eu ficava horas e horas escolhendo roupas que algum dia eu gostaria de comprar. E assim, não deixou de ser verdade que as roupas são sim muito lindas. Os modelos são muito lindos. Eu tenho ainda algumas roupas da Shein. Esse vestido aqui e essa saia aqui, por exemplo. Só que tem uma questão que a gente tem que entender, que quando o valor é muito barato e quando você não paga por alguma coisa, alguém está pagando aquilo no seu lugar. E foi aí que uma pulguinha atrás da minha orelha surgiu, chamada a voz do Espírito Santo atormentando a sua consciência que sabe que está fazendo alguma coisa errada. Desde criança eu sei que existem locais, existem lojas, principalmente essas que vêm da China, usam de trabalho escravo e até mesmo trabalho infantil escravo para a produção das suas peças. Às vezes não escravo de amarrar na corrente, mas trabalhos análogos à escravidão, do tipo que talvez a pessoa ganhe 5 centavos de dólar por uma peça que ela costurou. Existe um mandamento de não roubar, e quando a gente escraviza alguém, a gente está roubando a dignidade, o tempo e os recursos que eram de direito dessa pessoa. O trabalhador é digno do seu salário, então se o trabalhador que está tendo o maior trabalho em confeccionar as peças ganha 5, 10, 15 centavos que seja por peça produzida, ele se torna um trabalhador escravo por circunstância, porque não tem para onde ir, não consegue um trabalho melhor e acaba tendo que se submeter a isso. E aí uma janelinha que as pessoas costumam falar assim, é melhor estar nesse local do que na rua. Só que na verdade não, porque era melhor que esses locais cobrassem um pouquinho mais e pagassem essas pessoas de uma maneira digna, que elas poderiam continuar costurando roupas que são boas e legais pra gente, mas ao mesmo tempo tendo um tratamento digno de uma pessoa, digno de um ser humano. E outra questão também é que as pessoas sempre acabam falando, mas às vezes eu não tenho condição de comprar uma outra roupa, eu não tenho condição de comprar as roupas da minha cidade porque são muito mais caras. E aí entra alguns pontos. As roupas na Shein não são tão baratas assim. Tá? O vestido, por exemplo, mais de R$100, não é uma coisa baratinha, não é todo mundo que tem R$100 por aí. As roupas da Shein, elas não têm qualidade e durabilidade, vejo pelas minhas. A saia que eu mais usei já tá rasgada em 3, 4 lugares, já desbotou há muito tempo e é totalmente transparente. Todas essas saias e vestidos são transparentes, você tem que colocar uma outra coisa por baixo. Eu tenho uma outra saia que tá aqui, ela é pura transparência. Então, por mais que o tamanho seja modesto, eu tenho que colocar uma coisa por baixo, porque ela é
não dá para usar só ela. Principalmente essa questão de dizer que tem pessoas que não podem pagar por essa peça é um pouco de hipocrisia. Porque se fossem só realmente as pessoas que têm necessidade, que comprassem dessas peças, tava até tudo bem, tava até elas por elas, porque elas estão fazendo parte daquele ciclo de que provavelmente não estão recebendo de maneira digna, e por não estarem recebendo de maneira digna, tem que comprar de um local que também não paga as outras pessoas de maneira digna. E aí se torna um ciclo insano, mas a questão é que a maioria das pessoas que compram nessa loja são pessoas que têm sim um poder aquisitivo bom. São blogueiras, influencers, youtubers, instagramers, que têm sim condição de comprar roupas de altíssima qualidade, mas que para gerar engajamento, para ficar fazendo vários hauls, mostrando todas as centenas de peças que ela comprou por ano, acabam caindo nessa e comprando e consumindo e consumindo e consumindo e dando mais e mais visão para essa empresa, né? Mais fama para essa empresa, que na verdade é uma empresa que escraviza as pessoas. E assim, eu não sou extremista, tá? Eu não vou dizer que eu não compro de lugar nenhum, só faço roupa, ou então só compro de ateliê low fashion. Gostaria, mas a minha condição financeira também não é boa ainda para isso. Mas no momento em que eu sei que essa loja em específica, por mais que tenha os modelos mais lindos que eu já tenha visto, do estilo cottagecore, por exemplo, que é o meu favorito, eu abri mão do meu estilo por isso. Eu poderia estar aqui com uma outra roupinha de lá, talvez, mas eu abri mão do meu estilo por essas pessoas que eu nunca nem vou conhecer aqui na Terra, talvez no céu, porque eu me importei com elas. Em algum momento a gente tem que quebrar esse ciclo insano, porque no momento em que uma empresa dessa vê que por causa desse motivo não está tendo vendas e ela começa a tratar melhor os seus empregados, os seus funcionários e a dar o valor digno e aumenta um pouco sim o valor da peça e aí nisso voltam-se as compras, meio que toda essa cadeia ela se organizaria. Claro, uma pessoa que não trabalha, ela não é digna de receber dinheiro de qualquer maneira que seja, a não ser que ela esteja doente ou alguma coisa assim, mas não trabalha por preguiça, ela realmente não merece o salário. Mas uma pessoa que trabalha ali de madrugada até o anoitecer para conseguir levar um sustento, para conseguir pagar talvez uma escola mais ou menos para as crianças lá na Índia, elas merecem sim esse apoio. Mas elas não são cristãs. E a gente que é cristão comprando essas roupas não vai conseguir dar muito testemunho para elas dizendo: você vem se converter para o meu Deus fala que ele liberta da escravidão, mas você mesmo está usando uma roupa que foi feita por trabalho análogo à escravidão, entende? E como que eu tive esse estalo, né? Porque, como eu falei, eu sabia disso a minha vida inteira. Eu criancinha, e meus pais, né, meu irmão, mostrava também pra mim sobre essa situação em alguns países, só que isso foi amortizando a minha cabeça. Falei, eu fui na mesma desculpa, eu não tenho muito dinheiro, eu vou comprar, né, porque eu não tenho dinheiro para comprar em outras lojas mais caras. Mas talvez, mesmo que tivesse, seria preferível comprar mais peças mais baratas e ter mais quantidade do que comprar menos peças com mais qualidade em um local confiável. Só que eu vi um vídeo falando até da Nike, não era nem da Shein. Eu posso tentar achar esse link e colocar aqui, tá na TV Terceiro Anjo, se eu não me engano, e fala do pacto, né, com, vocês sabem quem, né, com o inimigo de Deus, que a Nike tem. E quantas pessoas e quantas crianças eles escravizam de maneira muito errada, tanto para a produção de tênis e outras coisas, tanto para outras coisas. Então eu falei, calma. Eu não vou ser extremista. Eu tenho roupas da Shein ainda. Eu não vou parar de usar elas, não vou jogar fora já que eu comprei. Mas eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para minha consciência estar limpa, para eu não ser cúmplice disso. Embora a minha atitude não vai erradicar com isso, a minha consciência precisa estar limpa de que isso não vai acontecer. Eu não posso ter a desculpa de que, se eu não roubar, o roubo não vai acabar no mundo. Mas você vai estar com a consciência suja igual das pessoas que roubam? É melhor você seguir o seu caminho reto, com a sua consciência limpa, com a sua salvação garantida, do que continuar andando por caminhos tortuosos só porque os outros não vão parar de praticar esses caminhos tortuosos. E aí eu fui em busca de um documentário que eu já sabia, assim. Não lembro o nome do documentário, me deu branco. Mas se eu lembrar, eu também coloco aqui na descrição, que conta a história justamente dessas fast fashions que acabam, por conta da moda estar circulando muito rápido, acabam, para trazer as coisas das passarelas, das grifes, para as pessoas mais do povo, vamos dizer assim, de uma maneira mais, entre aspas, acessível, porque já falei, não é nem tão acessível assim, acabam realmente colocando pessoas para trabalhar em prédios que estão a ruínas e prédios já desabaram
e mataram muitas pessoas trabalhando nesses locais, mesmo as pessoas tendo visto isso, falando, precisamos sair daqui. Os patrões não deixaram eles saírem e morreram muitos por pura negligência, famílias tendo que se separar para poder ficar trabalhando e o outro em outro local. Então, assim, é uma história muito triste, é uma história de escravidão mesmo, e a minha consciência não queria mais ficar pesada por causa dessas coisas. Então, eu, de novo, não sou extremista. Vamos dizer que eu encontre uma peça de alguma empresa que eu não sei que pratica isso no brechó ou até mesmo numa loja normal. Se eu não sei que essa empresa pratica isso, ou se eu tenho alguma dúvida, ou então se já praticou, mas ela correu atrás para se redimir, né, para resolver essa questão, sim, eu compro. Igual a questão do couro. Eu falei uma vez que eu não gostava de comprar couro. Assim, eu tenho um sapato de couro, o sapato do meu casamento foi de couro, é que eu não deixei isso bem explicado no vídeo. Mas assim, tendo uma outra opção, eu vou na outra opção. Entende? Se eu aparecer com um sapato de couro aqui novo, Carol, você é uma hipócrita. Não. Eu tenho consciência de que nem tudo são mil maravilhas, nem tudo são flores, nem tudo é da maneira como a gente deseja que fosse. Mas se eu posso comprar um sapato de vinil, que eu também acho lindo, em detrimento de um de couro, eu certamente vou no de vinil. Mas se o de vinil vier de uma empresa que eu sei que trabalha com escravidão e o de couro de uma empresa que eu sei que é slow fashion, se só tiver essas duas opções, eu vou no que é slow fashion, porque antes as pessoas do que os animais, embora os animais também tenham valor. E quais que são as soluções que eu achei para a minha vida, que você pode aplicar na sua vida também, para resolver essa questão da sua consciência estar livre, estar limpa? Tem o aplicativo Moda Livre, por exemplo, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é um aplicativo muito legal, só que ele não tem todas as empresas do mundo. São as empresas que atuam aqui no Brasil, que têm lojas aqui no Brasil. Então, por exemplo, não tem a Shein nesse aplicativo. Se eu pesquisar ela, não aparece nada, mas pesquisando em outros lugares, ela é certamente a empresa que mais pratica esses atos assim, é a empresa que mais se tornou patife nesse sentido. Então eu vou nesse aplicativo e olho, por exemplo, a CIA, que eu sempre divulgo aqui o nosso código de desconto da CIA para vocês, é uma empresa que tem uma ótima pontuação no aplicativo. E eu olho lá e falo, não, beleza, então se eu comprar alguma peça aqui, eu tô com a minha consciência livre. E como que funciona esse aplicativo e como que eu uso ele? São 3 cores, né? É um semáforo mesmo, o verde, o vermelho e o amarelo. Então, as empresas verdes são empresas que são conscientes, que aí tem lá o grau de pontuação também, e que se por acaso descobriram que as fábricas que elas contrataram, porque às vezes tem isso, a empresa em si não está escravizando, mas a fábrica que ela contrata escraviza. E se ela sabe disso, ela tem o dever de quebrar contrato com essa fábrica. Então são empresas que quebram contrato com essas fábricas caso isso aconteça, são empresas que têm fabricação própria para não terem que ficar dependendo dessa questão. Enfim, são empresas que você pode comprar tranquilamente, que você não vai estar alimentando nenhum mercado negro, vamos dizer assim. Aí a gente vai para empresas que são amarelinhas, que são empresas que ou não se tem tanta certeza do que acontece lá, ou que foram empresas que já tiveram denúncias e processos no passado, mas que correram atrás para que hoje estejam regulamentadas, estejam de maneira ok. Então, por exemplo, se eu não me engano, a Zara, ela tá nessa empresa amarela aqui no Brasil. Então, assim, eu tenho um casaco da Zara até que eu comprei no brechó, é um casaco muito quentinho, me salva no inverno, então assim, se eu achei legal uma peça na Zara, eu vi que a qualidade do tecido é boa e eu tenho condição de comprar aquilo ali. Se não tem outra opção, eu compro lá. E tem as empresas vermelhas, que são as empresas que realmente estão nem aí para os funcionários, estão nem aí para as empresas que eles contrataram, estão ou não escravizando alguém, e são empresas que a gente vai falar assim, pera, se eu estiver comprando dessa empresa, que eu acho que a Nike ela é uma vermelha, diferente da Adidas, que é uma verde, eu vou estar olhando e falar assim, gente, se eu tenho outra opção da Adidas, por que eu vou comprar da Nike que tá tão lá, né, no fundo do poço dessa pesquisa, desse ranqueamento? Foi uma solução que eu encontrei pra mim. Mas assim, meu estilo ele também é chatinho de encontrar roupas assim. Então eu acabo caindo muitas vezes na questão de pedir pra minha mãe costurar mesmo pra mim. Inclusive, muitas pessoas me perguntam de onde são os meus vestidos, de onde são as minhas roupas mais campestres. E a única resposta é que é minha mãe que faz. E elas perguntavam se minha mãe não fazia encomenda, eu sempre dizia que não, mas agora eu digo que sim. Lá no meu Instagram, nosso céu estrelado 7, eu abri uma lojinha por lá mesmo. Eu tinha até feito na Shopee, vocês não vão conseguir mais acessar o link na Shopee, agora é pelo direct do Instagram que vocês conseguem comprar comigo os modelos que minha mãe produz, tá?
Assim, fecha a janelinha. Isso também é uma saída, pedir para as pessoas costurarem ou aprender a costurar. Eu tenho uma amiga que aprendeu a costurar e costura super bem. Te amo. E é uma super saída. Você quer um modelo, você vai lá e faz o modelo, ou pede para alguém fazer esse modelo, contrata uma costureira para fazer esse modelo para você, porque você vai ter o melhor dos dois mundos. A consciência limpa e o modelo que você queria, com um tecido que você vai saber que vai durar muito mais tempo. E assim, por exemplo, a C&A, que eu sempre falo, é uma loja comum, ela não é uma loja cristã. Não são todas as roupas que são modestas, mas você pode, assim, achar peças que são modestas ou então que com um simples ajuste se tornam modestas. Colocando uma blusa por baixo, se torna um vestido que tinha manga, comprimento, mas tinha um decote. Você coloca a blusa por baixo e se torna um vestido modesto. Ou então tinha uma fenda na lateral da saia, você costura aquilo ali de uma maneira mais discreta e também se torna uma saia modesta. Também são saídas. Ninguém disse que seria fácil, porque no mundo a gente vai ter aflição, inclusive na hora de achar roupa que a gente gosta para se vestir. E também eu sou muito fã do slow fashion. Justamente a lojinha do Instagram é um ateliê slow fashion, é produzido sob demanda, é produzido peças que não são correndo atrás de moda, são produzidas peças que vão ser boas e duráveis, assim como Ellen White nos indica. E eu gosto de procurar. Eu posso fazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem, indicando alguns ateliês que eu já encontrei de roupas que eu gostei, assim. Infelizmente, dois que eu gosto muito não são aqui do Brasil, é o Little Woman Atelier e o Som de Flor, que são vestidos lindos, super cottage de core, mas são, eu nem sei onde eles são, não sei se um é da França, o outro é da Inglaterra, sei lá, são de países europeus. Então, assim, fica um pouco inviável, primeiro por ser em euro, segundo pela distância e pelo frete. Então, assim, tem aqui Procor Rouparia, que é aqui no Brasil, também tem o Instagram deles. Eu posso fazer um vídeo pra vocês indicando roupas, assim, encontrando com vocês roupas que eu usaria, que eu gostaria de usar. E brechó sempre é muito legal, coisa de segunda mão, porque até se você não sabe a procedência original da roupa de segunda mão, geralmente no brechó são coisas, brechó que eu digo aqueles com curadoria, que tem peças selecionadas, não brechó de R$2 que você vai encontrar 95% de peças que não serviam nem pra pessoa que tinha antes, nem pra você. Mas brechó acho que tem coisas mais antigas mesmo, coisas vintage mesmo, você consegue encontrar coisas que tinham uma qualidade tão boa que mesmo depois de 100 anos, às vezes, tá boa pra usar. E o preço não vai ser tão caro, dependendo do brechó. Se for um brechó super curadoria, tiver todo um trabalho, pode sim ser que ele esteja mais caro pelo trabalho que a pessoa teve, então é um valor justo de qualquer maneira. Mas dependendo do brechó que for, você consegue encontrar por um preço até injusto para a pessoa que está vendendo. Isso é uma coisa importante da gente ver também, que às vezes a gente fala assim, mas essa roupa tá cara. Essa roupa não tá cara, é que a gente está tão acostumado a comprar dos fast fashion, que são essas coisas que incentivam o consumismo, que quando a gente encontra uma peça num preço justo, a gente acha que tá caro. Mas na verdade não tá caro. Você pode dizer que não tem condição no momento de comprar. Tem muitas roupas que eu acho lindo que eu falo, no momento eu não tenho condição de comprar. Mas quando tiver eu vou comprar. Então você pode não ter condição de comprar, mas você tem a consciência de que aquele valor sim é justo, tanto para comprar um material de qualidade, tanto pelo tempo em que a pessoa se dedicou fazendo aquilo, às vezes exclusivamente para você, e por toda a questão envolvida, por toda a logística envolvida, desde envios, desde aviamentos, desde impostos que a pessoa tem que pagar, enfim. Um preço, às vezes, que você olha caro, não é caro, ele é justo. Sim, existem preços absurdos? Sim. Existem preços que são justos pelo peso que a marca tem? Existe também. Por exemplo, eu vi uma saia uma vez numa loja que custava R$1.000. Pelo peso que a marca tinha, era um valor justo para o salgado, vamos dizer assim. Era justo, mas um pouquinho caro. Mas se fosse um ateliê de uma pessoa que estava começando, se ela me cobrasse R$500 naquela saia, seria super justo, porque era uma saia super bem trabalhada, cheia de bordadinhos. Enfim, era uma saia que valeria sim a pena, que se eu encontrasse ela no valor de R$500 numa loja em que a pessoa produziu, eu certamente, tendo dinheiro, compraria, porque não seria caro, seria justo. É uma peça que duraria muito tempo e que ao mesmo tempo não envolveu escravidão em nenhuma das partes. Enfim, esse vídeo ficou enorme, mas a última coisa que eu queria falar sobre esse assunto é que nós cristãos, principalmente, não podemos fechar os nossos olhos para essas coisas, para várias coisinhas que acontecem. É claro que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem que devemos pregar, né? Jesus está voltando, isso é aquilo que mais precisamos falar, mas pensa bem uma coisa. Como que você vai pregar para alguém que está em uma situação de escravidão, mesmo que de uma maneira análoga, usando uma roupa que foi produzida por uma outra pessoa que estava em situação análoga à escravidão? Não vai ter peso esse testemunho.
Por mais que você tenha menos roupas, tenha menos quantidade, mais qualidade e mais consciência limpa, não é coerente com o discurso cristão. Você não pode dizer, olha, Jesus está voltando, ele vai te libertar do pecado, mas você está ajudando uma empresa que tem dinheiro para pagar as pessoas a tratar com escravidão as pessoas que trabalham para ela, sabe? Então a consciência cristã ela tem que estar limpa em diversos aspectos. E vamos supor, se você realmente não tem condição nenhuma de comprar nem o tecido, não tem condição de comprar em qualquer outro lugar, realmente está muito escasso para você e você está comprando na Shein. Fique tranquilo que eu não estou te julgando. Nem se você tiver condição de estiver comprando na Shein, eu não estou julgando aqui ninguém. Eu estou dizendo a minha trajetória, a minha história. E caso você queira começar a seguir por esse caminho que é um pouquinho mais estreito, mas que é muito mais livre a consciência, fique à vontade. Eu posso trazer mais conteúdos aqui para ajudar vocês nessa caminhada de ter uma vida mais slow, em todos os sentidos, slow fashion, slow de tempo, porque como eu falei, tudo isso vai implicar no nosso testemunho como cristãos. Eu não posso falar de modéstia para uma pessoa se eu não me visto como modéstia. Eu não posso falar de libertação para uma pessoa se eu estou ajudando a pessoa a ser escrava, entende isso? Ou então se eu acho que tá muito caro isso aqui, eu não vou pagar. Não, eu posso não ter condição, mas caro não tá. Tá no preço justo, a pessoa que fez a precificação sabe o que é necessário para ela produzir aquela peça e para ela poder sobreviver também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei, porque esse é um tema que mexe bastante comigo, desde criança, mas depois eu dei um estalo. De novo, não sou extremista. Eu não vou dizer que eu não tenho nada aqui feito na China, mas a questão é que a produção têxtil, a produção de roupas, é a indústria que mais leva pessoas a se transformarem em escravos. Então, claro, se eu tenho duas opções aqui, isso aqui é feito na China, esse aqui é feito por uma pessoa que eu conheço, ou mesmo que eu não conheça, para uma pessoa que eu sei a procedência, é óbvio que eu vou naquele que eu tenha a procedência. Mesmo que eu não tenha o valor disponível na hora, eu vou me esforçar, juntar o dinheiro e comprar aquilo ali de um jeito que eu sei que eu vou ficar com a consciência limpa. Mas se, por exemplo, eu tenho um objeto que é chinês, ou é japonês, ou é coreano, não tem pessoas no Brasil produzindo, não tem importados de outros lugares produzindo, e eu preciso daquele objeto, sim. Se eu realmente precisar, eu vou comprar. Mas já é uma coisa que eu quero ficar alimentando, sabe? Então eu não vou dizer que eu nunca vou comprar uma roupa da China. Pode ser que às vezes eu compre alguma coisa que eu nem sei que veio de lá, que eu só venha descobrir quando chegou em casa. Ou então que é de uma outra empresa que talvez seja um pouquinho melhor. Mas quando você tem consciência de que aquela empresa ali, como a Shein, ela é a pior de todas, eu vou começar me desligando dessa que é a pior de todas. Então é isso. Deixa sua inscrição aí no canal. Vai lá no Instagram, no Acesso Estrelado 7 e confere os modelos que eu já coloquei por lá. Deixe o seu comentário e a sua curtida. E é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações de consciência própria e limpa. Tchau!